A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo querido, que vai morar no céu. Bem-vindos ao canal Ensinador Cristão EBD. Muito prazer estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da classe Jardim da Infância. Eu sou a Tia Nelly, professora da classe Jardim da Infância, aqui na minha cidade, em Maceió, Alagoas. E olha só, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha os conteúdos, chama a turma para também ali fazer parte e estarmos juntos aprendendo e ensinando a palavra do Senhor para os nossos pequenos e fazer para o Senhor, para o nosso Deus, um trabalho de excelência e com excelência que o reino merece. Nós estamos hoje na pré-aula de número 2. E como eu falei da outra vez, a nossa lição desse trimestre, uma aula vai dando continuidade à outra aula, né? Na primeira aula da semana passada, nós vimos sobre o anúncio, né? Quando o anjo Gabriel aparece a Maria e fala para ela que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E assim também como ele fala com José, falando que para ele apoiar Maria, não ter, para que eles não tivessem medo, porque tudo era um plano do Senhor. E todas as aulas vão ser um complemento da outra aula, que começou com, né, o anúncio da vinda de Jesus, do nascimento dele, até a sua morte, ressurreição e ascensão, que aí vai ser lá nas últimas aulas. Então, é um assunto muito legal, muito importante e muito maravilhoso. Legal não, gente? Maravilhoso falar, né, sobre o Messias, falar sobre o nosso Salvador, que não tem como, né? Não tem como a gente não se emocionar quando se fala em Jesus, quando fala do amor dele, do propósito dele, da missão dele aqui na Terra para conosco. E hoje a lição de número 2 vai falar sobre o nascimento, né? Sobre quando Jesus nasceu. A da passada foi o anúncio, né? Quando o anjo falou com Maria e José, e hoje a lição de número 2 é sobre o nascimento. De fato, que nasceu o nosso amigo Jesus. A palavra principal, a palavra-chave, a palavra que dá ênfase, né? A história de hoje, a lição, a aula de hoje é salvação, porque esse foi o propósito de Jesus. E o nosso texto, né, o nosso versículo para memorização, olha, é o texto áureo da Bíblia. Todas as crianças conhecem, sabem de cor esse versículo. Aleluia! Só basta você perguntar: o que é que está escrito em João 3,16? Prontamente elas vão responder. Ou se você começar: olha, crianças, o versículo, porque Deus amou, elas vão completar, porque elas conhecem, é o texto áureo da Bíblia. Não tem como, quando a gente fala de salvação, de evangelismo, né, do preço que foi pago, a gente cita esse versículo, mesmo que ele não seja o nosso tema principal, mas a gente fala, acaba citando sempre este versículo, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, em outras versões que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! Essa, né, foi a missão de Jesus. E a gente sabe, a gente aprende lá no princípio, no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, que Deus, o nosso Pai, ele criou, né? Criou o mundo perfeito, maravilhoso, criou todas as coisas, criou o sol,
a lua, o céu, o mar, a terra, os animais, aquáticos, terrestres, grandes, pequenos, tudo ele criou com o poder da sua palavra. Haja luz, e houve a luz, e tudo foi acontecendo com o poder da palavra do Senhor. Mas teve algo especial que o Senhor criou com as próprias mãos, que fomos nós, eu e vocês. O Senhor nos criou com as suas próprias mãos. Ele moldou cada detalhezinho do nosso corpo, os dedinhos, os braços, as pernas, tudo foi moldado pelo escultor, o Deus, o nosso Pai. Ele fez tudo perfeito, porque o nosso Deus, ele não erra. Essa história aí é do nosso inimigo, nosso adversário, dizer que Deus fez algo com defeito. Não, ele é perfeito. Ele é tão perfeito que, se a gente prestar atenção, olha só, os nossos dedos não são iguais, não são do mesmo tamanho. Os nossos ossos, cada um tem uma função, porque se fossem todos iguais, todos do mesmo tamanho, a gente não conseguiria fazer isso, ó. Não, mas cada um se encaixa. Quando a gente fecha a mão, ó, ao encaixe. Quando a gente faz isso aqui, ó, o osso vai se encaixando com o osso, tudo é um encaixe. Nosso Deus é maravilhoso, é perfeito. E depois que ele moldou cada detalhe, ele soprou em nós o fôlego de vida. O ar que respiramos, a nossa vida é dele. Tudo foi criado por ele, para a glória e louvor dele. E a gente precisa entender que a nossa vida não é nossa. Não é o nosso querer que tem que prevalecer, porque nós não. Quando o homem entende que ele não tem nada, que ele não é nada, que nem o ar que ele respira é dele, nada, nada, tudo é do Senhor. E ai da gente se não for o Senhor na nossa vida. Então, tudo ele fez perfeito. E quando ele criou o homem, quando ele criou, não fomos nós, não foi a tia Nelly, não foi você. O primeiro homem, a primeira mulher que foram criadas foram Adão e Eva. Mas quando a gente se fala que Deus criou o homem, se reflete a nós também, porque nós somos, homens, nós somos a humanidade. Começou lá no Éden. E ali eles tinham tudo. Adão e Eva, eles tinham tudo ali à disposição. Alimentos, sombra e água fresca, literalmente. E o Senhor só deu uma ordem. Eles podiam fazer tudo, comer tudo, mexer em tudo, andar por todos os lugares. Eles só não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só foi isso que o Senhor disse: olha, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, morrerão. Era simples. Eles só precisavam obedecer ao Senhor. E tudo ia continuar a mil maravilhas. Mas aí teve um acontecimento terrível lá no Éden, que que atingiu até nós, que nem estávamos lá, nem éramos nascidos, mas para ver como tudo tem consequência na vida. Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor. Eles pecaram. Eles pecaram. Eu sempre gosto de mostrar isso para as crianças. Não foi porque comeu a maçã, porque tem gente que ensina isso, viu? Ai, Adão e Eva foram lá e comeram a maçã. Se não está na Bíblia, é mentira, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, eu tenho certeza que não diz que eles comeram uma maçã. A Bíblia diz que eles comeram o fruto
da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam ter comido, porque foi a ordem que o Senhor disse para eles: não comam, porque se vocês comerem, morrerão. E quando eles comeram, ó, quem foi que foi lá, ó, apareceu lá no jardim, né? Essa aqui, que eu acho que todo mundo tem medo, porque eu tenho medo. Imagina naquela época se eu ouvisse uma cobra, uma serpente falando, mas a Eva, né, não teve a sabedoria de recusar, se engrandeceu porque ela disse: "Olha, se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus". E para não pecar sozinha, ela ainda deu para o seu marido Adão. E ali, ó, os seus olhos se abriram e eles enxergaram que estavam nus. Eles não sabiam que estavam nus, mas a partir do momento que eles comeram o fruto, eles então enxergaram que estavam nus. E aí veio então a vergonha, porque eles agora entendiam que se eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes eles andavam nus livremente e nem tinham a maldade, nem tinham o entendimento. Mas quando eles comeram, quando eles desobedeceram a Deus, eles perceberam que estavam nus e foram se esconder. Foram se esconder. E quando o Senhor chama por ele, Adão, né, eles estavam escondidos. Aí ele diz: Olha, Adão, Adão fala, né, que se escondeu porque estava nu. E ali eles falam que comeram, o nosso Deus que sabe de todas as coisas, já sabia. Aí Adão coloca a culpa em Eva, não, a Eva coloca a culpa na serpente, Adão coloca a culpa em Deus. Olha, a mulher que tu me deste, porque às vezes a gente peca e não assume os nossos erros. Joga para o outro. Ah, mas foi fulano. Fulano disse, olha, tem nada não. A escolha é minha. Eu é que escolho o que eu vou fazer, se vou fazer o certo ou se vou fazer o errado. Então eles pecaram, tiveram as consequências terríveis para os três. Adão agora teria que trabalhar para ter o sustento da sua família. Eva sentiria as dores de parto, que são, ai, você pensa que vai morrer e não vai? Tudo por causa de Eva. E a serpente, então, rasteja, come o pó da terra. E o Senhor ainda disse: Olha, da serpente e da mulher, vocês vão ser inimigas. E da semente dela, da semente da mulher, virá aquele que vai esmagar a sua cabeça. Então, quando o homem pecou, quando ele desobedeceu a Deus, ele então, ó, ficou afastado da presença de Deus. Lá em Romanos diz que quando o homem pecou, ele ficou destituído, afastado da presença de Deus. A aliança que existia entre Deus e o homem foi quebrada, porque o homem quebrou. O homem quebrou a aliança que tinha com Deus. Então ele agora tinha que viver com as consequências dos seus erros, com a consequência do seu pecado, porque todo pecado tem a consequência. O Senhor perdoa, claro, Ele perdoa, mas a gente vai viver, né, vai passar, vai sofrer as consequências daquele pecado, da desobediência, do que a gente fez de errado, porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justo também, né? Ele é justo. Então, o homem agora, ó, estava separado. A criação do seu Criador. Perdeu ali os privilégios que tinha ali e morreu espiritualmente. Ele agora estava morto. Mas o nosso Deus, aleluia, que é o nosso Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança. E eu acho lindo quando a Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Deus não fez o homem igual, jamais, porque nós somos falhos.
Nós somos falhos. Ninguém pode ser igual a Deus. Esse foi. Então, eles estavam condenados, né, à morte eterna. Então, Deus, nosso Pai, bondoso, maravilhoso, que nos fez, né, a sua imagem e semelhança, então ele agora precisava de um redentor, precisava religar, reconectar o homem pecador com o Deus Pai Criador. E só através de Jesus, o Redentor. Então Deus, né, quando esse versículo diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira tão grande, que a gente não pode medir. Tal, quando se diz tal, de uma tal maneira, é porque a gente não pode medir. É? Não é médio, não é pequeno, nem é grande. É de uma tal maneira. Não tem como medir o tamanho desse amor de Deus por nós. E quando se fala o mundo, não é o globo, não é a terra. Somos nós. Nós somos esse mundo que a Bíblia diz. É? O ser humano, a criação de Deus. Aí, então, quem ele manda? Jesus, o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso, o Deus Filho, para vir à terra e ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aí a palavra-chave da lição, salvação, né? O nosso Messias, aquele que viria tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E eu amo quando eu leio a palavra do Senhor e quando a gente entende que Jesus, ele poderia ter vindo à Terra na sua forma adulta. Sim, da mesma forma que os anjos apareciam aqui, como Gabriel, o anjo Gabriel, apareceu ali para falar com Maria. Jesus, ele podia ter vindo à Terra sim, mas não. Ele veio à Terra como todos nós nascemos. Ele veio como um bebê, ainda no ventre, gerado no ventre. Ele foi gerado no ventre de Maria. E quando Jesus ainda estava no ventre, ele foi adorado. Quem não lembra? Quando Maria, foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista, e a Bíblia diz que o bebê que estava no ventre de Isabel adorou o bebê que estava no ventre de Maria. Eita glória! O Senhor foi adorado desde o ventre. E é por isso que ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E os nossos pequeninos precisam aprender isso, precisam entender que a Jesus sempre toda a honra e toda a glória, que ele é o motivo principal da nossa vida. Quando a palavra diz buscar primeiro o reino de Deus, nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. E o resto o Senhor vai acrescentando para nós. Então aí, o anjo vem, aparece a Maria, uma virgem, uma que nunca foi tocada, por homem nenhum, estava ali para se casar, a noiva, e o Senhor viu em Maria algo especial, que ele não viu em nenhuma outra mulher na terra. Então ele escolheu Maria e ali o Espírito Santo gerou o Messias no seu ventre. E Maria casou com José, José ali deu todo o apoio e eles foram os pais terrenos, de Jesus. E a Bíblia diz que chegou um tempo que o imperador, o rei, ele mandou fazer um censo, um recenseamento, uma contagem das pessoas. E para isso acontecer, eles precisavam, o homem, porque naquela época o que era contado eram os homens, eles precisavam voltar para a sua cidade natal, para a sua cidade de origem, de onde eles tinham nascido. Então José
tinha que voltar com Maria, agora que ele estava casado, precisava retornar para a sua cidade onde ele nasceu. Só que Maria, ela já estava, né, à beira de dar à luz aquele bebezinho especial, tão aguardado, tão esperado. E ela vai. Era uma viagem longa, era uma viagem cansativa, assim, que ó, viajar é cansativo, principalmente naquela época que não tinha carro, né, não tinha avião, tinha que andar, de navio, tinha que andar a pé, de animal, enfim. Então, eles foram, Maria no jumentinho, José ali puxando, empurrando, eles foram ali caminhando. E quando chegaram lá na cidade, quando eles chegaram em Belém, já cansados, né, de estarem viajando, eles foram, precisavam descansar, precisavam dormir, recarregar, né, as forças. E eles começaram a procurar um lugar para ficarem hospedados. Mas, por conta desse censo, a cidade estava cheia, não tinha onde eles ficarem. Todas as pousadas, hospedagens, né, o que nós podemos dizer que hotéis da época, hotelaria, estava lotado, alta temporada, vamos dizer assim, lotado. E agora, onde eles iriam ficar? Gente, Deus, ele trabalha em todos os detalhes, todos. Nada é por acaso, nada é coincidência. Ah, eu não creio, né, tem gente que acredita em coincidências. Deus não trabalha com coincidências, Deus trabalha com tudo planejado, com projetos, com planos, tudo, tudo, tudo. Aí não tem lugar. Só restou o quê? Uma estrebaria, um estábulo, que era o lugar onde os animais dormiam, onde eles ficavam ali, para descansar também, né, para dormir, guardados. E foi o único lugar que tinha para que eles pudessem ficar. E eles foram ali. E naquele lugar humilde, simples, sem onde os únicos espectadores eram os animais, né, que eram os donos ali do pedaço. Ali era a casa deles, o local deles. Nasceu o bebezinho Jesus, o bebezinho tão aguardado, aquele que nasceu com uma missão, a missão de salvação, aquele que deixou o esplendor da sua glória, aquele que era adorado 24 horas, deixou lá o seu trono de glória e veio aqui à terra como um bebezinho. E é isso que mais eu acho lindo, porque e sempre por onde eu passo, quando eu vou ministrar, quando eu falo em Jesus, eu sempre falo isso para que a igreja entenda a importância das crianças, que não são apenas crianças, não são, que elas não estão ali para dar trabalho, elas não estão ali para fazer barulho, não. Elas são importantes para Jesus. E a Bíblia diz, ali onde por várias passagens, mostra a importância dos pequeninos, que muitas vezes a igreja esquece. Foca em jovens, perdão, foca em senhoras, isso, naquilo, mas esquecem dos pequenos. Esquecem que é da boca deles que sai o perfeito louvor, esquecem que quando foram quando tentaram impedir as crianças de chegarem até Jesus, ele disse: "Não, deixai vir a mim os pequeninos, não vos impeçais, porque deles é o reino dos céus". E quando perguntaram: "Olha, Senhor, quem é o maior?", o Senhor disse: "Olha, aquele que não se fizer como uma criança não vai entrar no céu". Eles, são especiais. Então Jesus veio como uma criança, para mostrar a importância dos pequenos. E a gente precisa entender que onde muita gente vê barulho, né, inquietação, ali é um exército.
um exército que precisa ser treinado, um exército que precisa ser ensinado para a guerra, porque todos os dias nós vivemos uma guerra. Então aquele bebezinho ali nasce, e Maria então o coloca ali ó, no coxinho, coloca na manjedoura, que era o local onde era colocado o alimento dos animais, as palhas, né? O que eles comiam. Então, Maria ali, ó, o coloca ali naquele lugar. E ali, juntamente com José e os animais, eles estão ali naquele momento. Nasceu o Salvador. Nasceu aquele que viria com a missão, que veio com a missão de reconciliar o homem pecador com o Deus Criador. Então, quando a Bíblia diz que, porque o próprio Jesus falou isso, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá a Deus se não for através de Jesus. Então, está aqui o homem pecador, Deus, o Criador, e Jesus é ele que faz a ligação. É ele que é a ponte, né? Ele veio com essa missão. Então, Deus, com seu infinito amor, mandou o seu filho. O melhor presente que Deus nos deu foi Jesus. Esse foi o melhor presente que Deus nos deu. O primeiro presente que ele nos deu foi a vida, lá no Éden. Quando ele nos criou, nos deu fôlego de vida. Esse foi o primeiro presente que ele nos deu. E o maior presente que ele nos deu foi Jesus, o seu filho amado, o seu único filho. E Jesus, quando o homem foi criado, Jesus estava lá na criação, né? Porque o Senhor disse: façamos o homem. Deus não disse eu vou fazer. Deus disse: façamos. Então, quando o homem foi criado, estava lá Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade. E ele nos criou com amor. E o Senhor não perde para ninguém. Nós somos dele. Aleluia. E o maior presente que Jesus nos deu foi a salvação. Essa foi a missão dele. Um bebê que já nasceu já veio à terra, na verdade. Ele já veio à terra com essa missão. E ele, quando aceitou, né? Ele quando cumpriu, quando obedeceu o Pai, ele já sabia tudo que ele iria passar aqui na terra, por amor a mim e a você, por amor a todos nós. O amor nos amou e não existe maior prova de amor do que essa, a cruz. A gente fala, quando se trata de amor, a gente faz coraçãozinho, a gente desenha coraçãozinho. Para nós o símbolo do amor é o coração, mas na verdade o símbolo do amor é a cruz. O símbolo maior do amor é a cruz. É a cruz que foi tão cruel com Jesus, mas ali ela nos deu salvação. O castigo que nos trouxe paz, como disse Isaías, estava sobre ele. Já imaginaram um bebê nascer com uma missão? Era uma missão gloriosa, era uma missão maravilhosa, mas que para ele iria gerar sofrimento nele. Eu não sei você, mas eu costumo imaginar tudo que Jesus passou por amor a cada um de nós. Ele não veio salvar apenas quem era bom.
Ele não veio apenas salvar quem era rico, quem era pobre, quem era índio, quem era branco, quem era preto, não. Ele veio para toda a humanidade. Ele veio com a missão de salvação. Aleluia. Glória ao nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa foi a missão de Jesus. Aquele bebezinho nasceu com a missão. Que a gente vai ainda, ao longo das aulas, nós iremos. Ai, gente, a gente fica tão emocionada, a gente fica tão assim que quer contar, quer contar toda a história de uma vez só, mas temos que ir por passos, né? Por partes. E essa foi a aula de hoje, o nascimento de Jesus. Ainda vamos, a gente quer avançar, mas vamos devagarzinho. Ele nasceu, o Salvador nasceu. A festa, né? E quando Jesus nasceu, um grande acontecimento que nós vamos saber na próxima aula. Na próxima aula. Ô, Glória! Olha só, queridos. Eu não imprimi, mas eu vou colocar aqui no linkzinho ó. No link, na descrição do vídeo, vai ter o link, tá certo? Recheado de materiais para você poder utilizar. Tem quebra-cabeça para você fazer, imprimir no papel mais grossinho e entregar às crianças de lembrancinha, se você quiser. Tem, acho que 2 modelos, 2 ou são 3 modelos, vai estar lá. Tem várias ideias de atividades para vocês fazerem, montar o local que Jesus nasceu, as crianças, né, no caso, a atividade que vocês podem utilizar com elas. Tem também os personagens, tá certo? Maria, José, o bebê Jesus, o estábulozinho, tudo bonitinho, vai estar lá. Tem também uma sacolinha, se vocês quiserem utilizar para colocar lembrancinha, guloseimas, pipoca e dar, porque sempre a gente gosta de fazer alguma coisa, né, na aula para dar para os nossos pequenos. Então lá vai ter, assim, várias ideias que vocês podem utilizar e alguma coisa já guardar para a próxima aula, tá certo? Então na próxima aula vem a continuação, a gente tem que se segurar para não contar, atropelar e contar a outra aula também. Mas é isso, queridos, é bom falar em Jesus, é bom falar de Jesus, né? Do amor dele, da missão dele, o porquê que ele veio. Todos nós, e aí eu quero chegar aqui, foca em mim, foca em mim. Todos nós, queridos professores, todos nós nascemos com uma missão. Olha, para e pensa, entre milhões de espermatozoides, Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Então nós nascemos não por acaso, nós nascemos com um propósito. E no meio ali, né, do nosso crescimento, da nossa vida, em meio às lutas, dificuldades, desilusões, decepções, a gente muitas vezes até questiona, porque quem nunca fez esses questionamentos? Para que que eu nasci? Senhor, por que eu nasci? Né? Mas aí nós precisamos entender que nascemos com uma missão, nascemos com um propósito, que ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, vai sendo revelado. Ninguém nasceu só, não tem. Aí tu vai tu mesmo, não. Nananina, não. Todos nós nascemos com um propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, se você tem dúvidas qual é o seu propósito, pergunta ao Senhor, que Ele vai te responder. Eu já fiz esse questionamento para o Senhor. Eu já perguntei em um momento de angústia, de aflição, de lutas, de sofrimentos. Eu perguntei, eu disse, Senhor, por que eu nasci?
Para que eu nasci? Qual o meu propósito? Até que o Senhor, né, me fez entender para que Ele me chamou e qual o meu propósito, qual a minha missão. Aí eu sosseguei o coração e a partir daquele momento eu entendi os planos de Deus para a minha vida, né, os planos de Deus. E tem muitas crianças que fazem esse questionamento. Eu já ouvi de crianças falando: "Tia, eu não sei para que eu nasci. Por que eu nasci? Não sei, para que a minha mãe me teve". Eu já ouvi isso do meu próprio sobrinho, ali quando ele foi, como eu posso qual a palavra certa, minha gente, para passar para vocês? Às vezes quando leva um não, né, quando leva um não, aí fica revoltadinho, uma criança pequena. "Eu não sei para que eu nasci". "Para quê? Para que eu nasci?". E a gente, né, tem que chegar e conversar. "Ah, porque você é especial, meu amor, você nasceu com um propósito, você nasceu com uma missão, você foi". Quando nós estávamos ainda informes, lá no ventre da mamãe, o Senhor já nos conhecia. Era só um embrião, ainda não tinha forma, mas Ele já sabia cada detalhe. Se menino, se menina, se branquinho, se moreninho, se cabelo liso, se cabelo cacheado, se alto, se baixo. Então, o Senhor, Ele já sabia quando os nossos ossos ainda estavam sendo encobertos. né? O Senhor, Ele já tinha um plano para cada um de nós. Nós nascemos com propósito, nós nascemos com a missão. Muitas vezes nós queremos fugir daquilo que o Senhor planejou para nós e queremos traçar os nossos próprios planos, a nossa própria vontade, mas a nossa vontade ela é falha, dá errado. Mas quando a gente aceita, né, viver os planos de Deus, o propósito dele, ele nos deixou o livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Eu posso escolher se eu vou seguir aquilo que o Senhor preparou para mim ou se eu vou seguir aquilo que eu quero para minha vida. Só que eu tenho que entender que a minha escolha vai gerar consequências, assim como lá no Éden. Né? Eva podia ter dito não, porque o Senhor, o próprio Deus já tinha dito para ela, para eles, não comam, não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas ela preferiu dar ouvidos a quem? A serpente. Ela preferiu dar ouvidos a quem não devia. Então, essa escolha teve consequências. Então, até hoje, né, nós vivemos com as consequências aí. O homem tem que trabalhar, a mulher também tem que trabalhar, além de estar ali cuidando da casa, além das dores de parto, enfim, toda ação tem uma reação, né, como se diz. Então toda escolha tem a sua consequência. Se a gente escolher seguir o certo, fazer o certo, ainda assim que possam vir coisas, né, eh, tristezas, muitas coisas, mas a colheita vai ser boa, porque o Senhor é justo. Se eu escolher o caminho errado, qual vai ser a consequência de boa que eu vou ter? Nenhuma. Então, que Deus abençoe. Semana que vem, né, aula de número 3, vamos dar continuidade à nossa história e vamos entendendo os propósitos do Senhor nesta terra e os propósitos dele para a nossa vida, não nos esquecendo jamais que o maior propósito deste bebezinho, do bebezinho Jesus, vir à terra, né, foi o propósito da salvação, da reconciliação do homem com Deus. Ele é a fonte. Aleluia! Que Deus abençoe. Não esquece, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, curte, comenta, gente, isso é tão importante.
para que outros possam receber o nosso conteúdo, para dar aquela injeção de ânimo. Às vezes a gente está tão desanimado, achando que o nosso trabalho é em vão, né? Mas o Senhor é aquele que contempla todos os nossos esforços. Então, e não esquece, pega o material, tá bom? Utiliza nas suas aulas, uma boa aula para você, para os seus pequenos. Que Deus abençoe e a gente possa sempre lembrar que nascemos com um propósito, nascemos com uma missão, fomos escolhidos desde o ventre da mamãe, fomos separados, nós somos vistos lá, fomos escolhidos, fomos separados como profetas para a nossa geração. Amém? Que Deus abençoe. Acabou! Mas semana que vem tem mais. Deus abençoe.